Salve, rapaziada, tudo certo? Sextou e seguimos com os vídeos falando sobre Copa do Mundo. Último final de semana com Copa do Mundo. Triste para alguns, muito feliz para outros, porque tem gente que não gosta de futebol, não aguenta mais ver jogo na TV, mas para gente, para quem gosta, é triste pra caramba, né? Vamos ficar uns dias aí sem futebol e sem Copa do Mundo por 3 anos e meio, né? Daqui 3 anos e meio tem outra Copa, mas para quem ama o futebol, esse tempo aí é uma eternidade. E o vídeo de hoje é falando sobre a história das finalistas, como que chega a Argentina, como que foi a campanha recente da Argentina, como foi a temporada, como foi as outras finais que a Argentina e França disputou nas Copas do Mundo. Então, tem um pouquinho de história, um pouquinho de atualidade. Então, um vídeo legal aí, até uma homenagem. Pô, homenagem à Argentina é complicado, mas enfim, é um vídeo aí especial falando sobre a Argentina e França, as grandes finalistas dessa Copa do Mundo de 2022. Fizeram por onde, merecem, e nesse pequenino canal ainda que é o R-City, a gente vai dar o devido valor a essas duas seleções. Espero que vocês deem o devido valor ao nosso trabalho. Se inscreva no canal, tá bom? Curta o conteúdo. É muito importante aí esse apoio de vocês. Eu fico muito grato, de verdade, tá? A Argentina que chega em sua sexta final de Copa do Mundo na história. Muita história da Argentina em Copa, realmente. Até o momento, a seleção conquistou 2 títulos e busca conquistar a taça, podendo ser a quarta seleção com mais títulos na história. Até porque ficaria atrás de Brasil, Alemanha e Itália. Brasil pentacampeão, Alemanha e Itália tetra, e a Argentina, se conquistar esse título, caso conquiste o título domingo, chega ao tricampeonato mundial. Aí seria a única seleção com 3 Copas do Mundo, não tem nenhuma outra que tem 3. Tem seleções que tem 4, 5, 2 e uma, né? 3 ainda não tem, a Argentina pode chegar lá. E além disso, a Argentina ela pode, aí para quem gosta do futebol sul-americano, eu falo em vários vídeos, eu não estou torcendo para a Argentina ganhar essa Copa, mas para quem fala, não, valoriza o futebol sul-americano, para quem acredita nisso, para quem para quem curte isso, tem um dado interessante aqui. Os europeus têm 12 títulos de Copa do Mundo, enquanto os sul-americanos têm 9. Então, caso a Argentina conquiste esse título, ficaria 12-10. Então, a briga fica mais curta ali e a diferença acaba diminuindo ali entre europeus e sul-americanos. Lembrando que só europeus e sul-americanos já conquistaram a Copa, né? Asiáticos, africanos não conquistaram até o momento. E a última final de Copa da Argentina foi em 2014, aqui no Brasil. Essa Copa também chegou a dar até arrepios, porque, porra, a Argentina ganhar uma Copa aqui no Brasil ia ser dolorido. Mas a seleção acabou sendo derrotada na prorrogação, perdeu contra a Alemanha por 1-0 e foi na prorrogação. Antes disso, a última final que a Argentina tinha disputado foi em 90, que também foi outra derrota contra a Alemanha. E também foi por 1-0, porém desta vez foi no tempo normal, não precisa de prorrogação. Então a Argentina passa maus bocados com a Alemanha. Acho que os argentinos estão dando graças a Deus que a final não é contra a seleção alemã. E em 86 aí é um grande título, né? A Argentina chegou ao bicampeonato em 86. Eu estou fazendo do atual para o passado. Então, em 86, a Argentina foi bicampeão. Aí os argentinos foram campeões contra a Alemanha. Aí, ó, dessa vez, campeã contra a Alemanha, vencendo por 3-2 com a famosa Copa de Dom Diego Armando Maradona. O que o Maradona jogou nessa Copa do Mundo foi uma bizarrice, foi um absurdo. Algo que o Messi vem fazendo nessa Copa, né? Vamos combinar que o Messi está jogando bola demais nessa Copa. E se ganhar essa Copa, aí ele fica
pau a pau com o Diego Armando Maradona. Aí vai depender do público argentino. Se o Messi ultrapassa, né, o Maradona como jogador de futebol, eu acredito que a idolatria não chega, né? Não, eu acho que o Messi não consegue ultrapassar a idolatria que o Maradona tem perante ao povo argentino. Porém, o Messi ele se aproxima muito como jogador de futebol e se aproxima ou até ultrapassa. Muita gente diz que o Messi já ultrapassou. Eu não gosto de falar, não gosto de ser injusto, porque eu não vi o Maradona jogar, mas óbvio, né? O Messi é um dos melhores que eu já vi na minha vida, se não for o melhor. O Messi joga muita bola, o Messi genial. Eu ainda acho o Ronaldo Fenômeno melhor do que ele, mas o Messi joga a bola demais. Estava olhando no celular aqui uma colinha. Fiquei em dúvida se era a Alemanha mesmo com quem a Argentina venceu a Copa. Então a Argentina tem muita história. Ganhou uma Copa contra a Alemanha e perdeu duas. Está em desvantagem, mas a Argentina e a Alemanha travam grandes duelos em Copas do Mundo. E em 78 foi o ano do primeiro título, né, da Argentina. A grande rival naquela oportunidade foi a Holanda. A Holanda que também já foi derrotada nessa Copa para a Argentina. A Holanda também vem tendo uma freguesia em grandes jogos contra a Argentina. E foi na prorrogação também dessa vez. A Argentina, muitos jogos da Copa vai levando na prorrogação, né? Copa de 2014 perdeu e em 78 ganhou. A Argentina venceu por 3-1 e o herói daquela Copa foi o Mário Kempes. Ele foi autor de 2 gols e 1 assistência. Foi a primeira Copa, a primeira conquista de Copa do Mundo da Argentina na história, e o Mário Kempes resolveu o problema. A Argentina tinha um problema, precisava conquistar seu primeiro título de Copa, e o Kempes na final só fez 2 gols e deu um passe. O jogo foi 3-1. Só isso ele fez. Genial, Mário Kempes. E em 1930 foi a primeira final da história da seleção argentina, porém eles foram derrotados contra o Uruguai por 4-2. Então a Argentina, 6 finais de Copas do Mundo, já contando essa que vai disputar no próximo domingo. A Argentina, uma das principais seleções em Copas do Mundo, uma das maiores seleções que já chegou em final e pode chegar próximo aí das líderes, né, com títulos em Copas, que é Brasil, Itália e Alemanha. Em 2022, a Argentina vem tendo uma grande temporada. 15 partidas disputadas, com 12 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Aproveitamento de 84,44% no ano inteiro, né? Ótima fase, uma temporada esplêndida da seleção argentina, uma temporada dos sonhos. E na Copa são 6 partidas, com 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Derrota que foi na estreia, e essa derrota na estreia, acredito que foi importante, por incrível que pareça, foi importante, que acendeu a luz de alerta nos jogadores, e os jogadores, depois desse jogo, evoluíram, cresceram bastante, fizeram um jogo ali meio truncado com o México, mas venceram. Então essa partida de estreia que a Argentina acabou perdendo para a Arábia foi aquela derrota que acordou o elenco, foi muito importante. Então, às vezes, quando o time está na fase boa, muitas vezes até uma derrota pode fazer a diferença. E a Argentina tem o principal artilheiro da Copa do Mundo e, para muitos, o principal jogador do planeta, que é o Messi. Nesse ano, pela seleção, olha esses números do Messi na temporada de 2022. Ele jogou em 13 partidas em 2022 e marcou 16 gols, média de mais de 1 gol por partida, e além disso ele tem 3 assistências. Só isso o Messi fez, mais de 1 gol por jogo pela seleção argentina. Joga demais. E a seleção argentina, como eu disse anteriormente, o principal fator da seleção argentina é que a Argentina ela começou aqui, ó, teve uma queda contra a Arábia e depois ela foi crescendo. Ela evoluiu muito até essa final de Copa do Mundo. Tanto que na semifinal de Copa, um jogo difícil, um jogo tenso, a seleção argentina venceu por 3-0,
não tomou conhecimento da Croácia. A Croácia sequer ameaçou a seleção argentina. Em nenhum momento do jogo a seleção argentina foi ameaçada. E a Argentina cresceu no momento certo. Começou mal a Copa, as 2 primeiras partidas, gerou desconfiança, mesmo vencendo o México no segundo jogo. Mas da terceira partida para frente, a Argentina cresceu demais. Teve um deslize contra a Holanda, ali em alguns minutos tomou 2 gols, mas a Argentina estava jogando muito bem contra a Holanda. E nas penalidades foi fria, psicologicamente a seleção foi muito forte, porque muitas seleções que tá ganhando de 2-0 tomam um empate e leva o jogo para as penalidades, o psicológico vai para o vinagre, vai para o saco. E a seleção da Argentina foi forte, foi firme na parte psicológica e garantiu a vaga, né, que naquela oportunidade foi para a semifinal. E a diferença absurda ainda das outras seleções, além da Argentina ter essa evolução dentro de campo com o decorrer da Copa do Mundo, foi uma crescente. Tem um gênio, tem um jogador que resolve uma partida, que é o Messi, que foi o que ele fez na semifinal. É um cara que dentro de campo, contra o México, inclusive na segunda partida, que eu falei que foi um pouco abaixo a partida, quem abriu o placar foi o Messi. Uma jogada que a defesa mexicana deu um espaço ali para o Messi conseguiu driblar o marcador mexicano, chutou de fora da área e abriu o placar. E ali desmonta qualquer seleção, né? A seleção mexicana que estava jogando mais fechadinho, a desmonta qualquer esquema tático. Mas isso quem faz é gênio. Quem quebra uma linha de marcação, quem arrisca de fora da área, quem tem o drible curto, assim, a velocidade que ele tem é algo muito diferente. Então, além da seleção argentina ter bons nomes, tem um gênio. E isso faz toda a diferença. E a Argentina é finalista por conta disso. A evolução desde o início da Copa até a semifinal e a genialidade de Lionel Messi. Já a França também vive uma grande fase, até porque a França é a última campeã do mundo. Isso já mostra, né, o poder da seleção francesa. E a França ela chega na sua 4ª final de Copa. Tem 2 títulos até o momento. E a seleção francesa ela chegou na sua primeira final em 98. Primeira final que chegou foi campeã, vencendo o Brasil, naquele 3-0, né? Inesquecível negativamente para o torcedor brasileiro. Em 2006 foi derrotada na final contra a Itália e em 2018 venceu a Croácia. 2022 será a 4ª final da seleção francesa, mostrando que a seleção francesa do final do século XX para o início do XXI cresceu demais, evoluiu muito. E mostra essa evolução que a França quebrou uma escrita que não acontecia desde 2002. A seleção francesa ela chega em 2 finais de Copas consecutivas, se igualando à seleção brasileira que chegou, né, em 94 e 98, depois até ultrapassou, chegou em 2002, mas depois desse feito da seleção brasileira, que já se vão, né, mais de quase 20 anos, mais de 20 anos, burrão de conta, né? Jornalista não é bom em conta, tá, gente? Desculpa. Mais de 20 anos, a seleção francesa quebrou essa escrita, mostrando a força, o poder da seleção francesa e o bom trabalho que vem sendo feito no futebol lá da França. Em caso de título, caso a França conquiste o título, outra marca muito legal vai ser batida. A seleção ela vai se juntar a um grupo, além do tricampeonato mundial, a seleção francesa ela vai se unir a um grupo que conquistou 2 Copas de maneira consecutiva. Isso só aconteceu com Itália e com Brasil. A Itália conquistou as Copas de 34 e 38 e o Brasil em 58 e 62. Então, após isso, nenhuma seleção chegou nesse ápice. Então, desde 62, uma seleção não é bicampeã do mundo. Acho que poucas pessoas que estão vendo esse vídeo eram vivas na época. Então, mostra, né, o tamanho desse feito caso a França consiga o título mundial, o tricampeonato mundial e 2 títulos de maneira consecutiva. Nessa temporada, a França ela já jogou 14 partidas, venceu 8, empatou 2 e perdeu 4. Aproveitamento de 61,9%. A Argentina, nesse ponto, tem um aproveitamento melhor. E na Copa, são 6 partidas com 5 vitórias e 1 derrota. Aí já é um ótimo aproveitamento e um aproveitamento melhor
do que o da seleção argentina. No ano, em geral, a Argentina está melhor, mas na Copa a França está se superando, a França está à frente da seleção argentina. E o principal jogador da França é o Kylian Mbappé, craque também, jovem jogador, tem apenas 23 anos e a cada dia que passa mostra mais o seu poderio ofensivo, mostra o quanto joga bola. E nessa temporada ele jogou 12 partidas pela seleção, marcou 9 gols e deu 13 assistências. Não tem uma média tão absurda igual o Messi, mas é uma grande média, uma excelente média. E vamos combinar também que o nível de enfrentamento do Mbappé é maior nos jogos da seleção da França lá na Europa. Teve a Liga das Nações, confrontos contra a Dinamarca, contra grandes seleções. Então, isso dificulta. E o Mbappé tem uma puta de uma média boa. E durante a Copa ele já marcou 5 gols e deu 2 assistências. Então, Messi e Mbappé são artilheiros da Copa empatados. Então, esse desempate pode acontecer na grande final da Copa. Já pensou? Outro ingrediente, né, para enriquecer essa final de Copa do Mundo. E o ponto forte da França, eu falei da Argentina que ela vem evoluindo na Copa do Mundo, mas o ponto forte, o principal ponto da seleção francesa é a regularidade. A seleção francesa, desde o início da Copa, vem jogando um ótimo futebol. Ela não cai de produção. Ela caiu de produção na terceira partida, quando foi derrotada contra a Tunísia. Porém, estava com jogadores reservas, era uma partida que a França já estava classificada, mas quando entrou em campo com força máxima, a seleção francesa não sentiu dificuldades assim nas partidas. Vou ser bem sincero. O jogo mais difícil da Copa para a França até o momento foi a partida contra a Dinamarca, do segundo jogo de Copa do Mundo, e as quartas de final contra a Inglaterra. Mas a França ela não precisou levar nenhuma partida para prorrogação. A França ela resolveu nos 90 minutos. A França não sofreu como outras seleções sofreram. Então, como a própria Argentina. A Argentina, que é finalista também, acabou vencendo a Holanda nos pênaltis. E esse tipo de susto a França não sofreu. E a França encarou grandes adversários. Encarou a Inglaterra, encarou a seleção marroquina, que é uma seleção surpresa na Copa do Mundo, que impôs dificuldades para a seleção da França, mas a França mostra que da defesa para o ataque tem um time homogêneo, um time que está jogando muita bola. E esse é um baita diferencial, um baita atrativo também legal para a seleção francesa. Acho que nesse ponto a França está um pouquinho à frente da Argentina, mas isso a gente vai falar no pré-jogo no domingo. E a França ainda tem o diferencial, assim como a Argentina tem o Messi, que é um craque, a França tem o Mbappé, outro craque. Então é um craque para cada lado. Messi pela Argentina e Mbappé, um craque mais jovem pela seleção francesa. E eu falei sobre essa seleção titular da França, que vem jogando muita bola, só que a seleção francesa, antes da Copa, teve que se superar devido a vários desfalques. Kanté, Pogba, Benzema. No primeiro jogo da Copa, o lateral esquerdo titular também se lesionou e ficou fora da Copa. A França perdeu inúmeros jogadores, perdeu meio time por lesão, mas não sentiu falta dos jogadores. Pelo menos até esse momento, a seleção francesa não precisou, não sentiu falta do Benzema. O Giroud está marcando gols. O Kanté, que é um grande jogador também, mas o Tchouaméni, que entrou no lugar dele, está jogando muita bola. O Theo Hernandes, que substituiu o Lucas Hernandes, está jogando demais, fez gol na semifinal. Então a França teve uma grande reposição. Então a seleção francesa teve essa superação com a perda de grandes jogadores e superou com reservas à altura que vem deixando a seleção francesa jogando um grande futebol. Então, esses são atrativos, números, né, histórias da França e da Argentina em Copas do Mundo. E para você, né, faltando 48 horas, né, para iniciar a partida, a grande final da Copa do Mundo. Quem que é a favorita? Comenta aqui se é a Argentina, se é a França, se você vai torcer para a França ou para a Argentina. Comente aqui, dá aquela interagida com a gente.
E não se esqueça, tá? Se inscreva no canal. Isso é muito importante pra gente, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!